Pronto, deu para ouvir alguma coisa? Deu sim, a tática do fone foi ótima. Imaginei que fosse isso. Pessoal, então, a gente vai dar início, então, à fala da Natália. Eu não vou me alongar muito na apresentação dela, para dar um espaço aí para ela também se apresentar, né, dizer aí o que ela tiver vontade aí nesse começo também. Só queria dizer que é uma alegria muito grande para mim, que sou do curso de Publicidade e Propaganda, receber a Natália para essa palestra. Não é a primeira tentativa, né, Natália? A gente, vez por outra, já tentou fazer essa participação dela aqui com a gente. Ela foi aluna aqui do curso, né, se formou aqui, e aí mergulhou nesse mundo do Design Thinking, né? Primeiro aqui em Londrina e depois lá em São Paulo. Então, bem-vinda, Natália, a palavra é sua, pode ficar à vontade. Obrigada, Sérgio. Para mim também é super legal. Adorei esse convite. A gente já tinha tentado uma vez antes, agora finalmente deu certo. E ainda mais a gente nessas condições, né, que estamos cada um na sua casa, presos, mas conseguindo articular várias coisas que antes a gente estava com dificuldades. Antes de começar qualquer coisa, eu queria saber se o meu microfone está fazendo um barulho estranho, porque aqui no Teams, às vezes, meus alunos falam que faz um barulho de helicóptero. Está acontecendo isso ou não? Não, está acontecendo. Tá, mas é de leve. Não, então eu vou mudar, peraí, eu vou testar um outro, rapidinho. Gente, aí, agora melhorou? Melhorou. Ótimo. Então vai ser esse helicóptero outro que agora é o na cabeça. Beleza, gente, boa noite. Estamos em 50 pessoas, muito bom, muito legal. Estou super feliz de poder compartilhar um pouco com vocês hoje da minha experiência com Design Thinking. Acho que eu vou começar me apresentando rapidamente, e aí eu preparei uma apresentação de mais ou menos uns 40 minutos para passar para vocês um pouco da minha experiência com Design Thinking, de projetos e do que é mesmo, né? A intenção hoje é que a gente faça essa introdução. Eu não sei o quanto, sei lá, alguns de vocês pode ser que já tenham alguma experiência com isso, já tenham lido alguma coisa, eu até acho que no final seria legal da gente compartilhar um pouco, eu ouvi um pouco de vocês. Mas a ideia é fazer uma introdução. Eu vou falar dos valores essenciais, o que está por trás do trabalho do Design Thinking e tentar ilustrar isso com um case também, para que fique mais fácil de vocês entenderem tudo o que acontece por trás desse trabalho. Bom, vou começar me apresentando. Meu nome é Natália. Eu sou publicitária de formação, né? Me formei na Pitágoras em 2010 ou 11, se não me engano, acho que 10 mesmo. E desde aquela época, acho que o interessante de eu contar um pouco da minha história, assim, bem rapidinho, para falar, inclusive, sobre como eu comecei a trabalhar com Design Thinking, que foi uma coisa que apareceu muito cedo para mim. Eu sempre trabalhei com consultoria empresarial, então, mesmo no terceiro ano da faculdade, eu entrei numa empresa de consultoria aí de Londrina, e eu trabalhava bastante com design gráfico e com estratégias de comunicação. Então, era o design gráfico mais para construção de identidade corporativa, não só o trabalho do design gráfico, mas a construção da estratégia por trás dessa comunicação visual também. Mas me incomodava muito, já naquela época, me incomodava muito o papel da consultoria, de sentar junto com o gestor, pensar em estratégias maravilhosas e não conseguir, existia sempre esse gap da execução. Então, a gente criava coisas maravilhosas, mas que ao ganhar vida, né, quando essas campanhas ou esses materiais gráficos ganhavam vida na interface com o cliente, nunca era a mesma coisa do que a gente tinha planejado, né? E me incomodava muito, e eu percebia que isso era muito pelo fato de consultor e o gestor do negócio trabalharem nas estratégias, mas não incluírem as pessoas que realmente trabalhariam com aquele material na interface com o cliente. E aí, em 2013, eu vim para São Paulo, fiz um curso, uma formação em design de serviços.
E foi isso que, né, que mudou completamente a minha forma de pensar o desenho de estratégias de comunicação. E aí, a hora que eu comecei, né, com esse curso que mudou completamente a minha vida, eu resolvi abrir o Lookup. Então, eu tive um tempo de empreendedorismo em Londrina, que eu tive o Lookup Lab, em que eu fazia workshops, experiências de aprendizagem para levar inovação para dentro dos negócios. Então, desde então, eu comecei a trabalhar com Design Thinking. E aí, em 2017, eu vim para São Paulo para fazer parte do time da Ecos. A Ecos é uma escola de Design Thinking, uma consultoria de inovação, que usa a lente do design para transformação e para futuros desejáveis, né, para construção de futuros desejáveis. E aí, desde então, eu faço parte do time. Hoje eu cuido das nossas turmas de especialização em Design Thinking, e a gente faz vários projetos hoje bastante inovadores, em que a gente usa a lente do design para construir inovação. E aí é um pouco disso que eu vou contar para vocês. Bom, vou compartilhar minha tela e vou começar. Eu quero deixar super aberto para vocês falarem a hora que vocês quiserem, se tiverem dúvidas. Eu sou bastante acostumada a fazer aulas em que a gente faz bastante prática, mas como a gente tem um tempo reduzido e somos bastantes pessoas, eu vou fazer uma coisa mais expositiva, mas eu quero deixar bastante aberto para vocês contribuírem também do jeito que quiserem, tá? Eu não sei se vocês estão tendo acesso a um chat, mas eu não consigo ver. Então, se alguém escrever alguma coisa num chat, aí alguém precisa ler para mim, porque eu não tenho acesso. Não temos, tá? O chat está, infelizmente, desativado para essa Então aula. tá beleza, tá ótimo. Então, qualquer coisa, vocês me gritem aí, eu vou começar a projetar minha tela. Deixa eu dar um Command L aqui. Vocês estão vendo... Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, sim. Full screen. Aqui, agora eu vou conseguir. Beleza? Estão vendo? Estamos vendo, não está exatamente full screen, mas dá para acompanhar. Eu coloquei full screen, mas ele não acompanha o full screen. Ele fica no PDF aqui, sei lá. Enfim, eu vou fazer desse jeitinho aqui, então, que eu acho que... Não tem problema, não. Acho que dá, acho que rola legal. Beleza, gente. A Ecos, então, vou começar muito rapidamente falando um pouco sobre a Ecos. A gente é um laboratório de inovação que hoje tem uma atuação global. A gente começou em São Paulo, a Ecos acho que é de 2011, se eu não me engano. Eu entrei para o time em 2017. E hoje a gente está também em Sydney, a fundadora da escola se mudou para lá e abriu uma escola em Sydney também, e agora começando uma atuação em Lisboa. Hoje, além de escola, a gente é consultoria também de inovação, e desde 2019 a gente integrou o GDTA, que é o Global Design Thinking Alliance. Isso foi uma super conquista para a Ecos, foi super legal, porque a gente é uma aliança global de instituições de ensino sobre Design Thinking. Então, hoje a gente tem essa chancela também da forma como a gente usa o Design Thinking para a geração de processos de aprendizagem. E a gente é a única instituição independente, única empresa privada, que não é uma universidade que faz parte dessa aliança. Então, isso para a gente também foi uma coisa bastante legal. O que a gente trabalha, o que eu faço com o Design Thinking é justamente levar uma nova forma de se fazer negócio. Entender as organizações como espaços de aprendizagem e usar o design para fazer essas transformações. Então, na Ecos é sobre design e negócios for good, para a gente fazer transformações positivas na forma como a gente entende necessidades das pessoas e como que a gente pode acelerar a inovação para entregar resultados mais positivos e para transformar a vida das pessoas positivamente. E aí é justamente, a gente fica falando de design thinking, né? Ninguém entende direito do que se trata. Quando eu vou falar isso nas empresas, por exemplo, em outros lugares, fica essa relação do design thinking, como se fosse um design chique, alguma coisa que tem
buzzwords que ninguém entende muito bem para que serve. Mas eu gosto de desmistificar já de primeira que não é nada além do pensamento do design. Então, a gente usar essa forma do design mais abrangente, o design de transformar realidades, e não apenas o design gráfico ou o design industrial, mas um design para transformar realidades e construir futuros desejáveis. Quando a gente entende que o poder do design é sobre todo o mundo artificial que existe à nossa volta, né? Então, o pensamento do design é mais ou menos por esse caminho. É quando a gente olha para a vida urbana, quando a gente olha para o mundo ao nosso redor e entende que tudo foi projetado por pessoas e que tudo pode ser melhorado, reprojetado, repensado. Por isso que a gente trabalha com essa vontade, né, com essa intenção de construir futuros desejáveis. Essa busca por sair das condições atuais para construir condições preferíveis. Então, como a gente usa o design para construir futuros desejáveis. E aí, para isso, é importante a gente entender em que cenário a gente está atuando, né? Por que usar o design thinking dentro das organizações? Por que levar essas novas formas de resolver problemas? Justamente porque a gente está numa mudança completa da forma de resolver problemas. Tudo tem mudado, a gente não pode continuar resolvendo os problemas das mesmas formas. A gente trabalha dentro das organizações com problemas complexos. E a gente não está tendo só uma era de mudanças, né? Mas uma mudança de era. Hoje, a tecnologia das coisas, né? Tudo ser tecnologia, a gente poder ter tecnologia em tudo, e a mudança de expectativas líquidas de consumidores, os serviços vivos, tudo tem mudado numa exponencialidade muito grande para a gente querer continuar com formas tão engessadas de se fazer negócios. Por isso, o design thinking ganhou também uma proporção, uma projeção muito grande hoje dentro das empresas. O design thinking propiciou o uso e uma conversa sobre design não só para designers, né? Tirar um pouco só de dentro dos estúdios de design, a gente conseguir levar isso para outras noções do negócio e conseguir usar esses conhecimentos do design de forma mais estratégica. E aí, o que a gente se pauta sempre, esse é um termo que agora é bastante falado, virou mais uma buzzword, mas que eu acho que exemplifica muito do que a gente tem vivido nos negócios hoje, que é o mundo VUCA, né? O VUCA é um acrônimo, não sei se vocês já ouviram, mas já é uma coisa que está sendo bastante utilizada o tempo todo por aí, mas é um acrônimo em inglês de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. O U é de uncertainty, né? Incerteza, uncertainty. Por isso, poderia ser VICA em português. Mas se a gente for olhar para isso aqui, nós somos VUCA, né? O mundo é VUCA. A gente precisa parar de buscar o tempo todo respostas certas ou seguir cartilhas para resolver problemas. A gente precisa confiar que existe uma necessidade de estar atento aos sinais fracos. Sinais fracos são, antes das coisas se tornarem tendências, elas são sinais fracos. Então a gente está conectado às pessoas para entender as necessidades que elas têm dentro de um contexto, como que a gente se adapta às novas necessidades e ter um pensamento sistêmico, uma forma mais aberta de entender o impacto das soluções que a gente cria dentro do mercado e na vida das pessoas. Então, se a gente olha para esse mundo como um mundo VUCA, é preciso que a gente pense em novas formas de resolver os problemas, né? Porque aí a gente vê a questão de que as empresas, hoje se fala, hoje não, né? Há muito tempo, desde o século XX se fala em excelência, alcançar a excelência. Mas o que a gente tem feito é alcançado essa excelência na reprodução das mesmas coisas. É preciso que a gente comece a criar novas possibilidades, né? Hoje, a gente começa a perceber também que todas as estruturas que pautam a sociedade continuam sendo as mesmas há muito tempo. Então, se a gente pensa no Congresso Nacional, é uma estrutura completamente centralizada. Sendo que hoje a gente, com a internet, com tudo que está acontecendo, com a exponencialidade, o crescimento exponencial da internet,
e da tecnologia, e a gente continua replicando estruturas centralizadas. Tudo já funciona de forma distribuída e a gente continua replicando estruturas centralizadas. Então, o que a inovação busca fazer, e eu estou fazendo essa rápida introdução sobre inovação para a gente entrar realmente no que é o design thinking, mas porque é nesse terreno que a gente atua, né? Então, a gente precisa entender que estamos em uma economia em transição, que a gente está buscando sair dessas estruturas centralizadas para a gente construir coisas que gerem mudança de padrões. Então, inovação hoje não é só sobre a gente gerar alguma coisa nova, mas é sobre mudar padrão de comportamento. Né? A gente olha para esses exemplos, que são os mais, tipo, todos esses geraram mudanças de comportamento que realmente tiveram aderência na vida das pessoas, né? Todas essas coisas hoje têm uma permanência, uma aderência muito grande na nossa vida. Tá certo que agora, nesse momento que estamos presos dentro de casa, é mais o Spotify, o WhatsApp e o Instagram. Ah, não, Netflix também super sucesso. Mas todos esses, qual que é o papel disso, né? Uma mudança de padrão, de comportamento. Não é sobre a tecnologia, é sobre o que a tecnologia nos faz fazer. Então, se a gente quer fazer inovação, a gente precisa compreender comportamentos e entender como que as coisas que a gente cria impactam nesses comportamentos, como que a gente muda a forma que as pessoas lidam com as coisas. E o Design Thinking propõe justamente isso. O Design Thinking é a inovação centrada no ser humano. O foco do design é parar de olhar para o design como coisa, o design da coisa, mas olhar para o design como verbo. To design. Eu vou projetar coisas para alguém. Né? Então, se eu vou projetar coisas, eu sempre preciso ter alguém no centro do meu foco para quem eu vou projetar soluções. E o que o Design Thinking propõe é justamente uma inversão de que eu vou criar coisas e ver se alguém quer, vou ver se aquilo interessa a alguém. Eu começo pelas pessoas. Primeiro eu vou entender as necessidades, os desejos, como as pessoas estão lidando com esse tema hoje no mundo, ou sei lá, né, no contexto que eu for atuar, para daí eu criar algo que responda a essas necessidades. Então é meio que um caminho inverso de um foco em atributos de produtos ou serviços, mas o foco na pessoa. E ao entender esses contextos de forma empática, depois eu vou projetar soluções. Então, a questão primordial do Design Thinking é ter uma intenção. Eu vou mergulhar em comportamentos das pessoas para entender as suas necessidades, dores, anseios e desejos, para construir coisas para transformar alguma coisa. Então, ter uma intenção de transformação, para repensar essas relações e entregar valor para as pessoas. Então, para mim, o que eu gosto bastante de falar, assim, nesse momento, eu acho que o Design Thinking tem duas perguntas que são que vai parecer ridículo, mas que são essenciais, que é por quê e para quem? Se eu quero fazer um processo de design para transformar alguma coisa, por quê? Por que eu quero transformar? É só porque eu acho legal ou porque essa transformação vai gerar benefícios e valor para alguém? Para quem? Para quem? Então, é muito importante a gente ter claro quais são essas intenções, para que a gente atue em coisas que realmente vão gerar transformações positivas. Né? Principalmente quando a gente fala de futuros desejáveis, qualquer transformação que a gente vai fazer tem que estar conectado com as necessidades das pessoas. E aí, no Design Thinking, a gente atua com essa camada mais abrangente do design. Aqui vocês vão reconhecer, provavelmente aí vocês estudam hoje bastantes temas sobre design. A gente, no design acadêmico, design clássico, a gente fica muito nessas duas primeiras camadas aqui, né? Então tem o design gráfico e o design industrial. O design gráfico, a gente produzir símbolos para comunicar visualmente mensagens, né? O design industrial, a gente já parte para uma relação mais tangível. Nós vamos construir objetos tangíveis, produtos, coisas com as quais as pessoas vão se relacionar. E aí, a gente precisa sempre olhar para essas outras duas camadas. A terceira camada do design, o design de interação. Eu vou projetar serviços, é o design do invisível. Vou projetar experiências, interfaces,
e pode ser produzido isso junto com o industrial, por exemplo. Hoje, as coisas são de uma forma tão complexa que mesmo um produto que você projete, mesmo que seja um objeto tangível, você precisa pensar nas interações, de como a pessoa vai acessar aquele objeto e de toda a interação que existe nesses meios. Então, hoje é impossível a gente falar de produtos que não sejam serviços, enfim, a gente passeia bastante por todas essas camadas. E aí tem essa quarta camada, que é do design sistêmico. É a gente entender que tudo que a gente produz gera impactos. Tudo que a gente cria, o que importa no design é o processo e não apenas o produto final que a gente gera. Porque é no processo que a gente vai entender os impactos que a gente é capaz de gerar em sociedades ou em contextos, quaisquer contextos que a gente queira mudar. Então, dando um exemplo de aplicabilidade dessas 4 camadas, acho que é até importante falar, isso aqui foi criado por um filósofo do design, que é o Richard Buchanan. Vocês conseguem encontrar esse artigo dele, que ele fala das 4 camadas do design, que ele chama de 4 Orders of Design, na internet. Tipo, tem gratuito para baixar, é em inglês, né? Mas em que ele explica essas 4 camadas, e eu acho que é uma forma bastante importante da gente entender o papel do design hoje. Hoje não é só sobre a gente criar coisas bonitas, colocar coisas no mundo ou ficar muito apegado a uma relação simplista de forma e função. Mas é a gente entender que toda função que a gente busca entregar tem uma intenção de transformar algo. E se a gente começa a olhar isso de forma mais sistêmica, a gente começa a fazer transformações mais pautadas no futuro que a gente realmente quer, né? Nós, como designers, como publicitários, como comunicadores, que mudanças a gente quer? A gente quer fazer parte de qual mudança, né? Então, a gente entender que tudo que a gente coloca no mundo, tudo que a gente cria, pode ser campanha, inclusive, mas toda mensagem comunicada nos leva a novos lugares e gera impactos importantes. Então, aqui, por exemplo, entendendo a aplicação dessas 4 camadas, usando um exemplo da Apple. Se a gente olha na camada do design gráfico, símbolos, né? Como ela se comunica visualmente com o mercado, que aí é a sua identidade visual, as suas propagandas, enfim. A camada do design industrial, a gente vai falar dos produtos. A gente tem o iPhonezinho no bolso, que carrega você para todo lado. Tem o MacBook, iMac, whatever. A camada de interação, e aí eu gosto de usar o exemplo da Apple, porque eu acho que eles são muito perspicazes e inteligentes nessas 2 últimas camadas, que é na camada de interação, eles desenham de forma muito complexa a interação que a gente tem com seus produtos e serviços, né? Hoje, se você tem um MacBook e um iPhone, eles se comunicam, você consegue ter uma comunicação dos sistemas operacionais que é completamente diferente de você usar um outro computador enquanto você tem o iPhone. Então, eles conseguem gerar uma complexidade de interação que acaba até passando despercebida, porque todo design bom, tudo funciona de fluido, acaba passando despercebida por nós. E a intenção do design é essa também. Tudo que aparece, todo design que aparece é um design que gerou bloqueios, né? Principalmente em serviços. Se você percebeu o serviço é porque tinha alguma coisa errada. Normalmente a gente não percebe muito essas coisas, mas é importante a gente ter esse olhar treinado para buscar por essas coisas que foram projetadas e tão bem projetadas que hoje acabam passando despercebidas. E aí, olhando para o design sistêmico, no caso da Apple, é sobre o impacto que ela gera na vida, né? O que um iPhone hoje, tá certo que não é mais só iPhone, né? A gente fala de smartphones, mas o que o iPhone representou de transformação na forma como a gente, nós, usuários, na forma como a gente lida com esses dispositivos, é uma mudança sistêmica. Ela sai da noção só da nossa relação com a marca para uma noção da nossa relação com o mundo, de como a gente se comunica com as pessoas todos os dias. Dá para usar o exemplo do iTunes também. O iTunes foi foi o primeiro sistema de venda de música depois do Napster, de todos aqueles programas que eram pirataria, né?
Então, a partir do momento que você conseguiu baixar músicas sem precisar necessariamente comprar um disco, um álbum ou um CD, você podia baixar a música que você quisesse, ou a discografia inteira, ou uma música isolada, porque eu não quero todas as músicas do CD. De repente vem o iTunes tornando isso legal, né? Tornou, dentro da legalidade, um serviço que já era muito esperado pelas pessoas. Já era perceptível a necessidade das pessoas dessa nova forma de comprar música. Então, a mudança que o iTunes trouxe, apesar de hoje ninguém comprar música mais, mas representou uma mudança absolutamente radical e que foi o que abriu caminho para o Spotify depois, que também representa uma super mudança inovadora. Então, o que tudo isso tem a ver com o design? Porque o uso do design, o design thinking, o pensamento do design aplicado para a transformação de negócios, é justamente para gerar esse tipo de transformação. A gente quer atuar em inovações, tá certo? Fazer inovações disruptivas, como o exemplo que eu dei aqui, não é fácil, né? Mas é partindo desse mesmo processo de conexão com as necessidades das pessoas. Não é sobre a tecnologia, é sobre a função que eu preciso entregar e os valores que as pessoas, o que as pessoas entendem como valor, para depois eu usar a tecnologia para entregar isso, né? Então, o design é mais do que uma ferramenta, mais do que um conjunto de habilidades. Ele é uma filosofia pautada em valores humanos. E aí, os valores essenciais do design thinking, é a empatia. Então, é sobre pessoas. Eu preciso sair da minha sala, eu preciso sair do estúdio de design, do escritório, e conversar com pessoas e me conectar com seus comportamentos e as suas necessidades, para colaborar com essas pessoas e outras que possam trazer perspectivas importantes para um processo criativo. Então, se eu vou criar soluções, eu faço isso de forma co-criativa, eu trago diferentes perspectivas, para não ficar enviesado dentro da minha visão de mundo, mas para a gente conhecer outras possibilidades e outros possíveis caminhos interessantes para gerar soluções que tenham valor para essas pessoas. E aí, por fim, o terceiro valor do design é a experimentação. A gente construir coisas, de fato, gerar coisas tangíveis para testar, para experimentar muito mais rapidamente do que se a gente fosse lá gastar todo o tempo do mundo para colocar um aplicativo em funcionamento. Eu primeiro experimento um aplicativo de papel, eu desenho e experimento para testar a hipótese de valor daquela solução, e não já gerar a solução final, mas a gente experimentar coisas, estar próximo das pessoas para entender o quanto aquilo entrega valor para elas. Então, a empatia é a alma do design. Não existe design thinking que você faz sozinho dentro da sua sala, da sua casa. Não existe. O design é um processo colaborativo pautado na empatia. É preciso uma compreensão do que as pessoas estão vendo, de como elas se sentem nos contextos, o que elas experimentam. E aí a gente vai criar alguma coisa, depois dessa compreensão desse contexto, a gente quer coisas que tenham valor. E aí o design thinking é um processo criativo que estimula a colaboração e a experimentação para reduzir riscos no processo de inovação. Por que reduzir riscos? Porque é justamente o exemplo que eu dei agora há pouco, de que a gente normalmente começa pela forma, né? Eu vou criar um aplicativo. Porque quando você vai criar um aplicativo, só de falar, só de proferir essa palavra, já se gasta milhares de reais e dólares. Então, para a gente reduzir os riscos num processo de inovação, as pessoas querem esse bendito aplicativo? Será que o que você está entregando de função com esse aplicativo tem algum valor para as pessoas? Para quais pessoas? Em qual contexto? Qual é a sua intenção ao criar isso? Então, quando a gente faz essas perguntas, se conecta com as pessoas que seriam potenciais usuários, e aí a gente constrói um aplicativo de papel, eu desenho as telas num papel e mostro para essas pessoas, para entender se isso faz sentido para elas, aí sim, depois de validar essas hipóteses de valor, que eu vou começar a construir as telas, começar a gastar dinheiro com esse processo.
Então, esse estímulo à colaboração e à experimentação é justamente para reduzir os riscos em processos de inovação. É por isso que o Design Thinking ganhou a projeção que ele ganhou dentro das grandes corporações hoje. E aí é justamente sobre a gente começar pelo desejável. O que acontece nas empresas normalmente? Você vai, vamos criar algo novo, precisamos criar um novo serviço, porque a gente acha que sim. Né? Porque às vezes acontece isso. Não, precisamos. Aí vai lá criar um novo serviço. O que a gente tem de recursos disponíveis? Aí as pessoas vão criar serviços dentro do que é tecnicamente possível, dentro da empresa, e financeiramente viável. Temos este dinheiro e esses recursos, então vamos só fazer mais um serviço assim. E aí, muitas vezes, se esquece do essencial, que para nós, e que no design, na publicidade, em qualquer relação que a gente tenha de conexão com as pessoas, é preciso a gente começar pelo desejável. O que as pessoas querem? Como elas lidam com esse contexto hoje? Se elas estão fazendo as coisas dessa forma, talvez, se a gente fizer algo que entregue esta função, isso pode melhorar a vida das pessoas. Aí depois a gente vai ver o que a gente consegue fazer, o que é tecnicamente possível e financeiramente viável. Alguém quer falar alguma coisa? Não, acho que foi só um microfoninho aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, gente, me parem, tá? Fiquem à vontade para interromper a minha fala. Eu vou tentar dar um exemplo mais concreto aqui, depois eu vou mostrar um case rapidinho para vocês. Mas, por exemplo, suponhamos que a intenção do nosso projeto de design a gente sempre vai começar com uma pergunta: como podemos melhorar o transporte público em São Paulo? Melhorar o quê para quem? Por que melhorar? Melhorar já é uma coisa que a gente não sabe o que é desejável. Se eu for melhorar o transporte público para um idoso, para idosos, o que é desejável para o idoso? A gente vai olhar para algumas coisas específicas, a gente vai ter que acompanhar idosos usando um ônibus para entender o que significa melhor para eles. Se for para um cadeirante, eu já vou olhar para completamente outras coisas. Então, vocês percebem que essas perguntas que a gente trabalha, que às vezes são muito abrangentes, como podemos melhorar o transporte público? Para quem? Por quê? Se eu quero melhorar para cadeirantes, porque eu percebi que eles têm um comportamento tal e que é possível a gente fazer essa melhora, aí a gente tem um terreno, o que a gente chama de território do design, onde a gente pode atuar de forma muito inovadora. Porque aí você está olhando para a especificidade de necessidades realmente que estão ali explícitas, né? E aí, por isso, a gente vê o design como um modelo mental. O design thinking é uma abordagem prática para a solução de problemas complexos. Não é necessariamente uma metodologia, porque metodologia você pressupõe que você precisa, é tipo receita de bolo, que você tem que fazer isso, depois isso, para chegar em algum lugar. Quando a gente começa um processo de design, você não necessariamente sabe o que você vai criar, porque você pode ter a ideia de um aplicativo na sua cabeça, mas você não sabe se é isso que as pessoas precisam. Então, é sobre essa expansão da mente para um modelo mental de empatia, colaboração e experimentação, em que a gente está aberto a se conectar com as necessidades das pessoas e a transformar de forma ágil e se adaptar às reais necessidades. Então, eu não posso estar preso ao que eu quero construir, eu preciso entender o que as pessoas querem. E aí eu vou construir, e o meu projeto vai mudar ao longo do processo, de forma que entregue o melhor valor possível. E aí eu trouxe um case para tentar exemplificar, eu não sei se isso está muito cabeludo, mas eu acho que está tranquilo, né? Porque uma coisa que aconteceu comigo no começo do meu relacionamento sério com o Design Thinking, no começo desse relacionamento, eu percebia que eu já fazia muita coisa dessa forma. Então, como o design é sobre trazer um certo aspecto intuitivo à forma de resolver problemas, tem muita coisa que a gente já usa na vida, né? Que você quer resolver um problema rápido, você acaba se conectando com as pessoas muito mais facilmente, enfim. Então, tem muitas coisas que a gente já usa e que torna muito mais fácil de entender esse processo. Mas, então, eu vou falar rapidamente desse case do Nubank, e aí, ao final, vou explicar o que processo foi esse que aconteceu por trás para ser chamado de um processo de design thinking.
Então, um case sobre projetar um produto financeiro digital, né? A Nubank sempre teve uma missão de remover a complexidade dos serviços financeiros. Então, o que, né, as pessoas olham para esse tipo, para boleto, para esse tipo papelada toda financeira que ninguém entende porcaria nenhuma, o que o Nubank queria fazer era justamente remover a complexidade para falar com um outro público. Vocês devem perceber que o público do Nubank são jovens, eles não têm limites que compreendam pessoas que estão, sei lá, começando a investir na vida ou já em um momento financeiro mais maduro. Eles querem gerar complexidade, querem gerar facilidades para pessoas que precisam guardar pouco dinheiro, né? Que estão usando ali de forma mais conectadas com compras na internet, uma facilidade que não precise de anuidade e que não tenha toda essa burocracia que sempre esteve atrelada a serviços financeiros. E aí o primeiro produto que eles lançaram, todo mundo já conhece, né? Foi o cartão de crédito. E ainda assim, eles tiveram mais de 13 milhões de pedidos e conseguiram emitir em torno de 3 milhões de cartões. Hoje, a atuação do Nubank ainda é muito limitada, perto do que existe de mercado de pessoas, de brasileiros não bancarizados. Então, existem mais de 120 milhões de brasileiros que nem conta no banco tem. Existe uma possibilidade, um contexto, um terreno fértil aqui de atuação para o Nubank, só que eles ainda têm muitas dificuldades de conseguir ampliar essas contas deles. Mas aí, como qualquer empresa inovadora, a gente precisa ir passando por esse funil de gerar inovações e nunca sentar tranquilamente na nossa inovação, né? Então, por exemplo, eles criaram o cartão de crédito aqui, não dá para sentar nisso e ser feliz para o resto da vida. Daqui a pouco surgem outros, inclusive, né? Hoje já existe Banco Next, Banco XYZ, e que dão os mesmos benefícios que o Nubank dá. Então, eles sempre precisam se reinventar. E aí, nesse processo específico, eles usaram o Design Thinking como processo para a geração de ideias de um novo produto. Então, o que aconteceu? Em primeiro lugar, juntar uma equipe multidisciplinar, multifuncional, que traga diferentes perspectivas sobre aquele mesmo desafio, para a gente conseguir ter mais riqueza do que realmente acontece dentro desse cenário. Aí, ao juntar esse time, eles começam uma fase de descoberta. Vamos entender o que a gente já sabe sobre o contexto, sobre esse 120 milhões de pessoas, ou sobre os clientes que a gente já tem, depende da intenção do processo. Mas aí vai entender o contexto e buscar o que a gente precisa descobrir. O que não temos de conhecimento dentro dessa sala aqui que a gente precisa ir buscar em algum lugar. E aí eles levantaram várias perguntas. Como que as pessoas administram dinheiro hoje? O que pensam sobre os diferentes tipos de contas? As pessoas poupam, por quê? Onde? Como? E aí começaram a levantar várias perguntas que não tem como você pesquisar no Google para responder. Você precisa de processos empáticos. Você precisa conversar com pessoas. Não é aqui, ninguém vai te responder isso aqui. E também não adianta ficar fazendo só processos quantitativos, porque ele não vai te dar dados comportamentais. Pessoas respondendo questionários, pensa, te dá uma resposta. Quando a gente quer entender comportamentos profundos e por que as pessoas se comportam como se comportam, a gente precisa conversar com elas. Então, no processo de design, é muito usado entrevista de profundidade ou essas pesquisas em que a gente chama de olhar etnográfico. Você vai até onde a pessoa está, você sai da sua sala e conversa com as pessoas. Então, no caso do Nubank, eles fizeram pagaram, né? Normalmente se paga nessas pesquisas etnográficas. Aí eles ganhem R$30 por uma conversa rápida. E aí você gera uma conversa. Então, o que eles fizeram aqui? Ao invés de fazer um questionário que a pessoa vai respondendo, perguntas fechadas, que a pessoa responde sim ou não, você gera uma conversa. Me conte sobre. Qual foi a sua última experiência positiva com o banco? E a pior de todas? A pessoa vai te revelando coisas que te ajudam a compreender mais sobre aquele contexto. E aí sim a gente vai entender dores e necessidades profundas que nos ajudarão a gerar valor de fato.
E aí eles usaram várias técnicas criativas também, não só conversar com a pessoa, mas usar esses cards. Aí a pessoa tem que escolher um card com o qual ela tem mais afinidade, aí ela explica por quê. Então, tudo isso são bastante formas importantes de se fazer pesquisa em processos de design thinking. E aí eles descobriram, depois que se volta lá para a sala, então o que eles fizeram? Juntaram uma equipe multidisciplinar, queriam descobrir mais sobre as pessoas e foram para a rua pesquisar. Ao voltar da rua, eles perceberam que eles tinham muitos perfis comportamentais diferentes e que não dava para olhar para todos eles para construir um produto. Então, eles escolheram olhar para um só. Então, na fase de definição do processo, eles olharam e falaram para quem que a gente vai, o porquê e o para quem, né, que eu já falei. Então, para quem que a gente vai projetar? E escolheram uma das personas do Nubank, que é o Felipe. O Felipe representa um perfil comportamental para o qual a Nubank quer gerar valor. Aí colocaram o Felipe no centro do foco e começaram a pensar em possibilidades, em ideias, soluções para o Felipe. Que tipo de produto vai ajudar o Felipe a ter uma vida mais fácil financeiramente? Aí entra na fase de desenvolvimento. Começaram a gerar várias ideias, porque se a gente não gera várias ideias, a gente vai se apegar àquelas primeiras, e aí todo esse processo complexo de conversar com as pessoas acaba se tornando completamente desnecessário, porque aí a gente vai se apegar àquela primeira que já estava na cabeça, desde o início do processo, não precisava fazer nada disso. Então a gente gera várias para gerar conexões não óbvias, para trazer de fato inovação, coisas que ainda não existam, como que a gente consegue levar para novos lugares essa nossa possibilidade de gerar soluções. E aí, prototipagem e experimentação. Então, nesse case da Nubank, eles prototiparam primeiro em papel, porque para colocar um produto para rodar na Nubank é uma coisa, né? Vocês conseguem perceber a complexidade desse negócio. Para reduzir os riscos do processo de inovação, eles criaram várias versões em papel do produto que eles estavam criando e testaram com as pessoas. Então, ao testar, depois de experimentar várias possibilidades, eles começaram depois a construir isso digitalmente, e aí eles chegaram na fase de entrega, a fase final do processo, em que, depois de vários testes e de iterar o produto, eles chegam a um MVP, né, que é esse mínimo produto viável, que é o que vai realmente ser apresentado para o mundo. E que, no caso do Nubank, era a NuConta. Então, a partir de todo esse processo, eles conseguiram chegar numa proposta de valor que não só traz benefícios para o Felipe, que é a persona que eles escolheram, mas por ter sido desenhada para o Felipe, ela tem especificidades de facilidade, de coisas que essa persona específica tinha necessidades, e que acaba cobrindo um espectro muito maior de personas, de públicos-alvo. E aí uma coisa que é bastante legal do que eles chegaram como proposta de valor é dessa de que a NuConta não faz. Então, ela não vai ser o lugar onde você vai poder fazer suas transações em bolsa, ela não vai te dar aconselhamentos de riquezas, não vamos suportar criação de objetivos, você não vai ter mecânica gamificada, você não vai ter nada. A NuConta serve para o Felipe resolver, poder guardar o seu dinheirinho, tipo o seu capital de giro para fazer as suas comprinhas durante o mês, ou durante uma semana, onde ele vai colocar o dinheirinho que ele precisa receber de um amigo porque vendeu uma coisa XPTO. Então, é uma proposta de valor muito clara e ela fez sentido e ela teve aderência porque ela responde a uma necessidade real. E ela foi pautada nessas descobertas de necessidades reais. Né? Então, que processo foi esse? Aqui, o que aconteceu? O processo do design que o Nubank passou e o processo do design thinking é sobre momentos de divergência e convergência. Momentos em que a gente amplia o nosso repertório. Então, aqui, na divergência, a gente junta uma equipe multidisciplinar, a gente vai conversar por diversas perspectivas daquele mesmo desafio e a gente vai pensar em várias possibilidades, para depois a gente convergir fazendo escolhas de para quem e por quê, ou depois, em um segundo momento, de que solução a gente quer entregar. Esse é o processo do duplo diamante.
O processo do design, que hoje é o mais conhecido e usado no Design Thinking, é o do duplo diamante, que em inglês é Double Diamond, que foi criado pelo British Design Council, em 2004, 2005, em que eles pegaram esse processo de expansão do conhecimento, de conversas, de divergência e convergência, e fecharam nesses 2 diamantes, em que o primeiro diamante é quando a gente foca no problema, e o segundo diamante a gente foca na solução. Então, fechando o raciocínio, a gente tem aqui, no primeiro momento, sempre um briefing, uma pergunta, uma questão de design, um problema complexo a ser resolvido. Como que a gente pode melhorar, ou como podemos criar um produto que, sei lá, aí vai ter uma pergunta aqui. Aí a gente abre um primeiro momento de expansão para descobrir mais sobre o problema, para entender o contexto, para saber que pessoas têm realmente um problema dentro desse desafio, dentro desse briefing. Aí a gente vai definir, focar em uma persona ou mais de uma, depende da complexidade do processo, do projeto, né? E a gente vai redefinir o nosso desafio aqui, para depois a gente abrir um novo diamante para gerar soluções. Então, a gente vai desenvolver várias ideias, expandir o nosso conhecimento acerca de possibilidades de solução para entregar aquela que faça sentido, que melhor responda à pergunta, que melhor entregue valor e tenha um melhor impacto positivo na vida da persona, da empresa, de quem quer que seja que a gente queira solucionar um problema. Resumindo essa coisa toda que eu trouxe aqui, as 4 grandes mudanças do Design Thinking, de pensamento do design, são decisões centradas no ser humano, o foco vai estar nas pessoas e onde elas estão, eu preciso ir até lá, eu preciso entender como elas se comportam dentro desse contexto. Questionar as questões, então, chega primeiro um desafio, chega um briefing, e esse briefing normalmente é enviesado dentro de coisas que a gente quer construir. Por exemplo, questionar as questões. E como vamos criar um aplicativo? Quem disse que é um aplicativo que as pessoas precisam? Então, a partir das descobertas, a gente questiona, será que é isso mesmo? Provavelmente não. E aí a gente descobre que não, e aí a gente precisa construir outra coisa. E aí depois a gente constrói, de fato. Então, a terceira questão, construir para pensar. Não pensar e depois construir. A gente começa a construir e tangibilizar as ideias ainda numa parte muito inicial do processo. A gente passa da abstração para tornar isso concreto muito rapidamente, porque aí a gente já aprende muito mais rapidamente também sobre as soluções que a gente está propondo. E aí, no final, o design é naturalmente, intrinsecamente, um processo de iteração. Iteração, perceba que não é interação. É um processo iterativo, em que a gente está constantemente aprendendo e aperfeiçoando as coisas que a gente cria. Então, se você cria um serviço, o design thinking é um processo permanente de observação para iterar. Eu vou olhar para como as pessoas reagem àquilo que eu criei, que impactos aquilo gera, para eu gerar novas melhorias, para depois eu construir outras possibilidades. Então, é a gente sempre estar atento à iteração e à construção de melhores possibilidades em cima do que a gente construiu. E aí, fechando esta fala, eu trago o Roger Martin, que ele escreveu esse livro que é essencial para quem quer trabalhar com design para negócios, que chama Design de Negócios, e uma fala que ele fala justamente sobre o que é o Design Thinking, né? As empresas mais bem-sucedidas no futuro equilibrarão o domínio analítico com a originalidade intuitiva em um jogo dinâmico sobre o qual dou o nome de Design Thinking. Então, a gente conseguir trazer esse olhar do design, que é essa pegada mais criativa e conectada com as pessoas, e colaborativa e de construção experimental, e junto com isso a gente aprender com o que já existe de conhecimento analítico, mas a gente não conseguir trazer originalidade intuitiva para dentro dos negócios. Deixa eu parar a minha tela. Falei, hein?
Gente, ó, o que eu preparei para trazer para vocês é isso. Eu espero que tenha feito sentido. Eu pensei em abrir, eu não sei como que está o tempo, mas pensei em abrir, de repente, para perguntas. Não sei se alguém tem interesse em conversar um pouco mais, saber um pouco mais alguma coisa específica, mas estou aberta para o que vocês quiserem. Legal, Natália, obrigado pela fala. Para mim, contribuiu bastante. A gente que é da área da comunicação acaba tendo uma curiosidade natural pelo design thinking, né? É bacana ver os exemplos que você trouxe, né, dessa coisa bem aplicada, né, fica bem mais concreta, bem mais legal de entender, né? Eu acho que a gente tem um tempinho, sim, para pergunta, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode se manifestar, só ligar o microfone aí e vamos conversar um pouquinho a respeito, tá? Eu vou fazer uma primeira pergunta aqui. Como que é a aplicação do Design Thinking nas empresas? O que você vê no mercado? Assim, né? São profissionais que trabalham na empresa e aplicam isso? É contratado uma empresa externamente, um consultor externo para fazer esse processo? O que é mais comum nesse mercado? Tá. Ó, aqui em São Paulo hoje o negócio está fervendo, né? Com essas novas percepções, métodos ágeis, o design thinking, são tudo modelos mentais que as empresas estão buscando com muita velocidade para fazer transformações grandes. Principalmente as grandes empresas. Então, tudo, a vida, os grandes bancos, está todo mundo buscando novas formas de resolver problemas. E aí, assim, o que eu venho vendo, eu acho que tem dois caminhos que as empresas estão tomando mais ultimamente. Trazer pessoas de fora, porque uma coisa essencial para esse processo que eu apresentei para vocês é um facilitador. Se não tem alguém que seja um entusiasta dessa transformação e que vai ali garantir que a gente vá trabalhar dentro deste processo, que a gente vai fazer momentos de divergência, isso se perde. Então, se não tem um entusiasta, se for para ter alguém dentro da empresa que faça esse papel, é preciso que seja definido, ó, nós vamos trabalhar desta forma. Então, ter um entusiasta é essencial. Pode ser uma pessoa de fora, que aí, por exemplo, o que a Ecos faz, e que eu acho que tem muito espaço aí em Londrina mesmo. Quando eu comecei o Lookup aí, ninguém nem entendia. Eu tentei falar de design thinking, mas ainda era a hora. Então, hoje é a hora. Vocês deviam aproveitar essa oportunidade de começar a trabalhar com design thinking em Londrina, porque num processo de consultoria eu acho que é muito, que tem muita possibilidade de sucesso. Outra forma de fazer é formando squads. Então, no Itaú, por exemplo, eles fazem squads de projeto. Eles querem criar aquele IT. Vocês viram que eles criaram um produto, sei lá, tipo a Nubank do Itaú. A conta simples, sem tarifa, não sei o que lá, que eles deram o nome de IT. O IT foi criado por um squad de projeto. Eles criam uma equipe de projeto de 5 pessoas, multidisciplinar, e eles dão um prazo para essas pessoas criarem um produto e apresentar uma solução lá. E aí eles usam o design thinking para isso. Então, eles precisam criar esses momentos que é fora do trabalho operacional. Então, a pessoa vai ter uma carga de horário reduzida do trabalho operacional que ela faz normalmente, e ela vai se dedicar lá, sei lá, 5 horas por semana ao squad para construir novos produtos e serviços, para construir coisas inovadoras, trazer novas possibilidades. Hoje eu ainda acho que isso é muito, muito pequeno. Os squads estão acontecendo, já acontecem nas grandes, porque elas conseguem ter uma movimentação mais rápida. Mas é principalmente consultorias. Entra lá o facilitador do processo, falar, vamos fazer um projeto aqui de 2 meses em que a gente vai passar pelo processo do design e construir algo novo. Legal, bacana essa visão do facilitador, né? Como você tocou nas metodologias ágeis, tem essa coisa em comum, né? Precisa ter ali um condutor, né? Tem que ter alguém que é o guardião do processo, né? Para tocar. Interessante essa visão. Isso. No design tem uma coisa que a facilitação é uma disciplina do processo de design thinking mesmo. Inclusive tem cursos, tem um monte de coisa para você aprender facilitação de fato, que é sobre alavancagem de inteligência coletiva. Então, é aprender a ser essa pessoa que vai, ao juntar uma equipe multidisciplinar,
a gente tem que ter muito claro qual é a intenção, para quem e o que a gente quer fazer ali. E aí o facilitador trabalha com essa alavancagem de inteligência para garantir que vai ter diversidade de opiniões e que a gente vai fazer um processo de decisão participativo. Né? Legal, gente. Mais alguma pergunta? Podem ficar muito à vontade aí, vamos conversar. Só ligar o microfone. Vamos ver se a turma pergunta. Enquanto ninguém fala, eu vou perguntando, tá? Vai. Você tocou também a respeito da questão da pesquisa, da importância que a pesquisa tem, né, da conversa com as pessoas, da observação das pessoas. E eu percebo que nesse contato com quem vai ser afetado, né, com quem vai ser impactado pela solução que está sendo pensada, o Design Thinking faz uma troca muito visual, às vezes, né? Também tem sempre alguns recursos ali para eu conseguir enxergar, para eu conseguir desenhar, né? Você mostrou os cards ali que o Nubank usava na conversa, né? Usa bastante post-it, né? Isso. Uma das ideias do Design Thinking é o pensamento visual. É preciso, porque assim, quando a gente vai trabalhar com diferentes perspectivas, a gente quer fazer um processo colaborativo. Se a gente fica só na conversa, fica aquela coisa etérea, né? Todo mundo fala, mas a gente não consegue registrar nada. E o entregável de um processo de Design Thinking não é só a solução final, mas são todas essas descobertas ao longo do processo. Então, a gente precisa ir sintetizando essas informações o tempo todo. Por isso que se usa muito o pensamento visual. Então, você pode criar estímulo para ajudar as pessoas a se abrirem, a trazerem suas opiniões, igual os cardzinhos que o Nubank usou. E você pode também, se não tiver nada preparado, pedir para a pessoa desenhar coisas, usar post-its, é isso que nos ajuda muito a tornar concretas as informações. Até tem uma coisa muito importante, a gente fica achando que post-it é para deixar a sala colorida, linda, maravilhosa, e no final do projeto poder tirar uma foto na frente, assim, né? Mas não é. O post-it, ele tem um intuito muito específico e primordial para o processo de inovação, que é sintetizar informações. Você não tem como escrever textão no post-it. Você vai ter que escrever rápidas descobertas. E aí, por que post-it não na parede? Porque eu tenho um post-it de uma descoberta que eu fiz num dia, de um lado, e do outro lado uma informação completamente diferente. Em algum momento do processo eu posso juntar essas duas informações e tirar novas descobertas daí. Então, por isso que a gente usa bastante post-it. Não é obrigatório usar post-it, mas eles nos ajudam a mover as informações, tornar isso mais visual e mais fácil de tirar novos conhecimentos, né? O que mais? Vamos ver se alguém vai fazer perguntas. Vai ser o Sérgio. Não, chega agora. Agora é com vocês, pessoal. Perguntem aí. Eu não sei se isso é novo demais para as pessoas, se isso entra assim de uma forma, acho que muito out of space, né? Para a experiência prévia, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa. A gente está falando de coisas bastante simples, né? E é importante que a gente comece a se conectar com o design, mesmo que não vá trabalhar com design thinking, que não vá necessariamente usar isso como a sua profissão ou no resto da sua vida. Tem algumas coisas do processo que são essenciais da gente trazer para a nossa forma de resolver problemas, onde quer que a gente trabalhe, né? Qualquer projeto da faculdade mesmo, é muito mais fácil da gente produzir coisas interessantes se a gente dá algumas características do processo de design. Qual o processo que não melhora se a gente começar com a empatia, né? O que não se beneficia de teste, de prototipação, né? Serve para tudo. Exatamente. Por isso que eu acho que alguém devia falar alguma coisa aí, porque falar com 50 pessoas sem nem ouvir uma voz é tão esquisito. É verdade, é verdade. Professora, boa noite. Boa noite. Eu queria fazer mais uma colocação, na verdade, né? Que na hora que você falou que a
de referente a design thinking, da pessoa ter, não só que ficar limitada àquilo, mas sim ter que sair, conversar, interagir com os outros, né? E que as empresas, elas estão a cada dia mais e mais buscando esses meios de novas ideias, né? Fazendo meio de mesa redonda, por meio de brainstorm, essas coisas todas. Também não está assim, questão em relação a só questões de áreas, digamos, administrativas, né? Está em todas as áreas, porque até mesmo em questões um exemplo, da construção civil, que ela é uma área, assim, que, em termos de evoluções, assim, tecnológicas ou de aplicativos ou recursos para ajudar os outros, ela está muito embaixo, né, em relação às outras áreas. Tanto é que a construção civil em si, ela só está acima da caça e pesca, como, assim, algo que inova. Tanto é que aqui em Londrina, um tempo atrás, teve a questão de um evento que os próprios sindicatos referente à construção fizeram um grande evento que tinha digamos, essa prerrogativa de trazer as pessoas até lá para expusessem as ideias deles que eles tinham, eles davam a problemática para que eles falavam como nós podemos resolver esse problema, de que maneira nós poderíamos fazer isso e qual solução e como isso poderia ser viável para todos nós. E nisso tinha questões também de fazer pesquisa de campo, sair conversar com as pessoas, conversar com empresas, com profissionais da área, né, estudar todo o ambiente para poder ver onde estaria o problema, identificar que problema seria aquele, onde estaria, e tentar dar uma solução para ele que fosse viável, né, que, digamos assim, que fosse barato, mas que ajudasse de maneira geral todo mundo. Legal, Felipe. É isso aí mesmo. Se vocês vissem, por exemplo, o principal público que faz os cursos da Ecos, não tem nada a ver com design, não tem nada a ver com comunicação. Por isso que eu acho, inclusive, que é uma questão que a gente precisa se apropriar muito rapidamente. A gente que já está na área e entende mais sobre esses processos comunicacionais, é importante que a gente aprenda, porque quem está buscando essas coisas são as pessoas que estão afastadas dessas formas de lidar com problemas, que precisam conhecer novas formas. E aí você vê lá um monte de engenheiro que fica achando que está muito preso a processos engessados e que precisam pensar em novas formas de gerar soluções. Eu acho que essa amplitude, a gente conseguir trabalhar com vários temas, várias pessoas de vários lugares, é muito importante para realmente causar impacto, né? Para realmente conseguir construir coisas de impacto. O que mais? Obrigado, Felipe, pela contribuição. Mais alguém, né? Pelo menos mais uma aí para a gente encerrar. Vamos ver se vem mais um. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Natália, então acho que é isso, né? É isso. É aquilo, ou ficou muito claro ou ficou muito dúvida. Mas Exato. eu acho que para mim serviu bastante, para mim esclareceu muito, né? Então eu acho que foi mais por esse caminho aí. Acho que essa é a hipótese mais provável. Fico feliz. Eu acho que tem, até fechando com uma coisa que eu acho muito importante, esse mesmo processo tem a capacidade de aproximar a academia do mercado, que eu acho que é o que a gente precisa hoje. Tipo, a gente está na faculdade, aí aprende um monte de coisas ali que serão aplicadas num contexto completamente diferente. Se a gente conseguisse fazer uma junção, sabe? Projetos que já respondam ao mercado, eu não sei se hoje é mais assim, né? Eu acredito que sim, porque hoje é de mídias digitais, enfim, acho que as pessoas na faculdade acabam já fazendo coisas super conectadas com o que vão trabalhar depois. Mas tem essas possibilidades de a gente já conectar essas duas pontas e aprender muito mais se a gente usa um processo de design para isso. Enfim, tô falando mais aqui só. Ai, gente, legal. Mas é isso, né? Muito obrigado pela sua fala, pela sua disponibilidade aí, né? É uma coisa que a gente estava tentando faz tempo. Tá. Estamos todos nós aqui tentando se adaptar com esse formato aqui da distância, do virtual, né? É um desafio também para nós, mas acho que acabou criando outras possibilidades, né? Acabou viabilizando essa nossa conversa.
Sim, tomara que em algum momento a gente consiga fazer algum mais prático, porque a gente daria Mão para na massa. fazer aqui, por exemplo, passar pelo processo, vamos ver se em algum momento a gente consegue fazer isso acontecer. Eu adoraria, como eu vim da Pitágoras, eu fiz publicidade, isso que me colocou na rota que conseguiu, que me trouxe até aqui hoje, eu adoro trabalhar com isso, então acho que a gente tem outras possibilidades de tocar sempre. Legal, obrigado. Então, boa noite para todo mundo aí. Valeu. Super obrigada pelo convite, Sérgio. Boa noite para vocês todos. Obrigada por ouvir, por participar, Felipe. E eu gostaria de passar meu e-mail aí também para vocês entrarem em contato comigo, mas não dá para passar no chat. Então, Sérgio, se quiser mandar meu contato para o pessoal, fique à vontade para quem tiver mais dúvidas em outros momentos. Tá bom, beleza, combinado. Valeu, então. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Sérgio. Boa noite. Boa noite, boa noite.